Navegação de cabotagem. Principais portos de saída: Torguá e Angra dos Reis, Rio de Janeiro; Tubarão, Espírito Santo; Aratu, Bahia; e Natal, Rio Grande do Norte. 70% do embarque. Principais portos de entrada: São Sebastião e Santos, Rio de Janeiro e Vitória, mais da metade da carga. Lloyd Brasileira, empresa de navegação brasileira, entrou em concordata na década de 80, falta de investimentos. Navegação interior. Na região amazônica, o transporte hidroviário é, para a maior parte de sua população, a base do seu diálogo com o país, uma vez que os veículos aéreos permanecem restritos a uma pequena camada da sociedade. Hidrovia Paraná, Paraguai; Hidrovia Tietê, Paraná, conhecida como Hidrovia do Mercosul. A partir de 1993, acaba o monopólio estatal e inicia a privatização de alguns portos no país. 1995, navegação de cabotagem deixa de ser monopólio. Navegação fluvial. Os rios tiveram um papel importante na ocupação do território brasileiro, através do Tietê, Amazonas e São Francisco. Efetuou-se a ocupação de vastas porções do território. Atualmente é o sistema de menor participação do transporte de mercadorias. A navegação fluvial vê-se prejudicada pelo fato de a maior parte dos rios serem de planalto e os rios de planície situarem-se afastados das áreas mais desenvolvidas. Os rios de planalto não impedem definitivamente a navegação, porém sua navegabilidade depende da construção de canais laterais com portas eclusas. É o caso da eclusa da Barra Bonita no Tietê, de Jupiá no Paraná, além de outras projetadas. As bacias de maior importância são: Bacia Amazônica, possui percurso navegável de 22.446 km entre o rio Amazonas e seus afluentes. A navegação do rio Amazonas é internacionalizada até o Porto de Manaus, desde 1867, controlada pela ENASA, Empresa de Navegação da Amazônia, Sociedade Anônima. Os principais portos estão em Belém e Manaus. Bacia do Prata compreende a navegação feita no Rio Paraguai, Rio Paraná e em alguns afluentes, controlada pelo Serviço de Navegação da Bacia do Prata. Cumpre destacar que o transporte fluvial do Rio Paraguai é um dos mais importantes do Brasil, pelo valor da carga que por ele é transportada: minérios, ferro e manganês, provenientes do maciço do Urucum, gado, madeira, arroz, cimento, trigo e derivados de petróleo, para importação. Seus principais portos no Brasil são Corumbá e Ladário. O Rio Paraná tem seu trecho navegável no Brasil, no seu alto curso, na divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 1.500 km. Transporta trigo, soja, gado e madeira, e seus portos principais são Presidente Epitácio, Panorama e Guaíra. Bacia do São Francisco, constituída por este rio desde Juazeiro, Bahia, até Pirapora, Minas Gerais, e alguns afluentes. A navegação é controlada pela Codevasf. A articulação do São Francisco ao litoral é feita pela Estrada de Ferro Central do Brasil, de Pirapora ao Rio de Janeiro, e pela Viação Férrea Leste Brasileiro, de Juazeiro a Salvador. A navegação é facilitada pela barragem de Três Marias e eclusa de Sobradinho. Outras bacias de importância restrita. Destacam-se os rios Jacuí, Rio Grande do Sul, e o Rio Doce, Minas Gerais. O rio Tietê tem seu trecho navegável a partir de Barra Bonita. Navegação marítima. Pela posição que o Brasil ocupa no Oceano Atlântico, com um perímetro costeiro de 7.400 km e possuindo a economia voltada para o litoral, era de se esperar que a nossa marinha mercante fosse muito desenvolvida, porém isso não acontece. Possuímos 376 embarcações com mais de 100 toneladas que deslocam 144 mil toneladas. Essa marinha mercante precária constitui-se
num dos pontos de estrangulamento da nossa economia. Vários são os problemas que dificultam o desenvolvimento da Marinha, entre os quais embarcações velhas, em média 44 anos de uso, deficiência das instalações portuárias, problemas tarifários, desorganização administrativa. O setor de transporte marítimo conta com dois importantes órgãos: SUNAMAN, Superintendência Nacional da Marinha Mercante, que tem como objetivo reorganizar o setor, o GEICOM, Grupo Executivo da Indústria da Construção Naval, que cuida do planejamento da execução e renovação das embarcações. Em parte, os problemas estão sendo resolvidos pelo Fundo Portuário Nacional. A ampliação de estaleiros por meio da política da SUNAMAN deverá solucionar grande parte dos problemas referentes às embarcações, esperando-se num futuro próximo a renovação quase total da frota. A navegação é feita sob duas modalidades: navegação de longo curso ou internacional. No Brasil, a navegação de longo curso estava sendo feita pela Lloyd Brasil, Lloyd Brasileiro, com cerca de 84 embarcações, e pela FRONAP, Frota Nacional de Petroleiros, que possui 80 embarcações. Atualmente, a navegação vive um momento de crise, sendo que a necessidade nacional de navegação é suprida por navios estrangeiros fretados, o que representa importante saída de divisas dos cofres públicos. Quanto à FRONAP, todo o petróleo bruto e os derivados importados são praticamente transportados por esta companhia. As principais empresas de navegação de longo curso no Brasil são FRONAP, petróleo e minério de ferro; Lloyd Brasileiro, máquinas e produtos agrícolas; Docenave, Vale do Rio Doce, Navegação SA, minérios. Navegação de cabotagem é a navegação que liga os diversos portos brasileiros entre si, podendo ser feita somente por navios nacionais, segundo dispositivos constitucionais. Porém, devido à deficiência da nossa marinha mercante, mais de 50% de tonelagem é transportada por embarcações estrangeiras. Entre as principais companhias que exploram esse tipo de navegação temos a Lloyd, Companhia Costeira de Navegação, Aliança, Companhia Baiana de Navegação, e Companhia Paulista de Navegação. Portos. Em grande parte, como já dissemos, as deficiências apresentadas pela nossa marinha mercante devem-se às instalações portuárias, que são precárias. Dentre os diversos portos marítimos e fluviais, dois podem ser considerados de primeira categoria: Santos e Rio de Janeiro. Os maiores portos em carga, tonelagem, ao lado dos portos de múltiplas funções, em virtude de serem escoados produtos variados, existem os portos especializados: Santana, Macapá, Amapá, Manganês; Areia Branca, Rio Grande do Norte, Sal Marinho; Malhado e Ilhéus, Bahia, Cacau; Tubarão e Vitória, Espírito Santo, Ferro de Minas; Sepetiba, Rio de Janeiro, minério de ferro; Itajaí, Santa Catarina, pescado; São Sebastião, São Paulo, petróleo; São Francisco do Sul, Santa Catarina, madeira; Maceió, Alagoas, açúcar e petróleo; São Luís, Itaqui, Maranhão, ferro de Carajás, Pará. O Complexo Portuário Industrial de Sepetiba, Rio de Janeiro, inaugurado em maio de 1982, receberá inicialmente carvão metalúrgico e energético, destinados ao Parque Siderúrgico da região Sudeste. Deverá estar capacitado também para a futura movimentação de minério de ferro, destinado à exportação, designando o movimento desses produtos no ponto do Rio de Janeiro. Sepetiba estará destinado à movimentação de granéis e insumos básicos industriais, enquanto o Porto do Rio de Janeiro restringir-se-á ao manuseio de cargas mais nobres. O Porto de Sepetiba articular-se-á com a Ferrovia do Aço, através da malha ferroviária existente, passando por Japeri e Volta Redonda, o que tornará possível o escoamento do minério de ferro de Minas Gerais, e através de Itutinga fará conexão com a malha ferroviária do Centro-Oeste, permitindo a futura exploração por Sepetiba da produção agrícola do Cerrado, Goiás e Minas Gerais. Então, os diversos portos que tem aí, principais portos, não dá para ver muito bem. Maior cargueiro do mundo, navio cargueiro,
Knock Nevis. O superpetroleiro Knock Nevis é o maior navio do mundo, sendo assim o mais pesado objeto móvel já construído pelo homem. Depois de inúmeras reformas e mudanças de nome, já foi chamado de Suez Giant, Rap Giant, Jerry Viking. Hoje o Knock Nevis não navega mais. Ele atua como uma base flutuante de armazenamento de produtos petrolíferos, ou Floating Storage and Offloading, pertencente à norueguesa Fred Olsen Production, e está atualmente no Catar para Maersk Oil. Poucos portos no mundo podiam receber o Knock Nevis. Normalmente, ele não atracava no porto, descarregava o petróleo em vários navios menores, e também, devido ao seu grande calado, não podia navegar no Canal da Mancha, no Canal do Panamá ou no Canal de Suez. Com um comprimento de mais de 458 metros e um calado de quase 30 metros, quando carregado, não podia se aproximar da costa. Algumas informações sobre o Knock Nevis. O Knock Nevis transportava petróleo do Golfo Pérsico para os Estados Unidos, e são necessários alguns deles somente para suprir o consumo diário de petróleo americano. Enquanto um carro faz curva em um raio de 10 metros, o Jerry Viking só consegue fazer curva em um raio de 3,7 km. Na velocidade máxima, para parar totalmente, o Jerry Viking precisa de 10 km. Prezado candidato, numa comparação entre os sistemas de transportes, tendo por base o gasto de 1 litro de diesel, chega-se ao seguinte modelo. 1 litro de diesel em embarcações marítimas transporta 500 toneladas, petroleiros e graneleiros. 1 litro de diesel de avião transporta 150 toneladas. 1 litro de diesel de trem transporta 125 toneladas. 1 litro de diesel de carreta transporta 25 toneladas. Logo, através desse esquema, pretende-se ilustrar que a opção brasileira por transporte de cargas através de rodovias demonstra-se como sendo o menos viável em termos de gastos energéticos, sem cortar os gastos de manutenção. Transporte aéreo. O Brasil tem hoje 255 aeroportos públicos com código IATA, International Air Transport Association, e dados de 2007 apontam que o país tinha 2.498 aeroportos e aeródromos locais, sem terminais de passageiros, sendo 739 públicos e 1.759 particulares. Comparando com os números da Organização Internacional da Aviação Civil, isso significa o segundo maior número de aeroportos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 16.507 locais para o pouso e decolagem de aeronaves. Ainda com os dados de 2007, o número alarmante, 90% do tráfego aéreo no Brasil era concentrado em apenas 20 aeroportos, pior ainda dos 67 maiores aeroportos, operados pela Infraero. 70% tinham horário ociosos. Isso significa uma enorme concentração de voos em poucos locais e horários, colocando ineficiências em todo o sistema. Isso se deve ao crescimento desordenado dos voos e da falta de planejamento para a organização dos mesmos. Prezado candidato, corroborando com essas informações e levando-se em conta um índice mundial que compara o número de passageiros transportados com a quantidade de quilômetros rodados pelas aeronaves, o país aparecia em 2007 em 16º lugar no ranking mundial. Ficamos atrás de países como Japão, China, Holanda, Austrália e Rússia, que apesar de terem menos aeroportos, utilizam de maneira muito mais eficaz e distribuída a sua estrutura.